É notório que, ao passar do tempo, o conceito de capital social tem passado por transformações e ampliações. Anteriormente a Marx, a ideia de capital envolvia apenas a compreensão do dinheiro como equivalente em matérias-primas, mercadorias, fábricas, armazéns e etc. Inicialmente, o capital também englobava os meios de produção monopolizados por uma parte restrita da sociedade, como empresários e grandes acionistas, dos quais os trabalhadores dependiam para produzir. Marx trouxe consigo uma reviravolta inicial ao conceito de capital, ao concebê-lo como uma relação social de produção, na qual máquinas, equipamentos ou outros bens são operados por pessoas, com o objetivo de produzir bens que, ao serem vendidos, agregam um diferente valor ao capital inicialmente investido pelo empresário. Segundo ele, trata-se de uma relação social capaz de multiplicar o dinheiro através do trabalho humano realizado por outros indivíduos. A propriedade, o domínio e o controle dos elementos necessários para a produção por parte de uma classe social específica, elite ou grupo econômico que está no topo da sociedade, estabelecem uma relação, na qual esses grupos possuem os elementos chamados de capital, enquanto o trabalhador, por não possuir os recursos financeiros ou os bens indispensáveis para a produção, contribui nessa relação apenas com sua força de trabalho, física e mental. Essa força de trabalho é inserida a serviço do mercado e, em troca, o trabalhador recebe uma remuneração na forma de salário mensal, remuneração diária ou qualquer outra forma. Marx expandiu o conceito de capita muito além da esfera econômica, reconhecendo-o como uma relação social de produção, que também envolve a esfera social. É altamente provável que tenha sido Alex de Tocqueville, que nasceu em 1805 e morreu em 1859, o primeiro a utilizar o termo capital social em sua obra A Democracia na América, descrevendo-o como a arte da associação. Tocqueville empregou essa expressão para se referir à habilidade dos americanos de se unirem em ações civis, cooperando uns com os outros, sob a liderança de indivíduos com habilidades persuasivas e capacidade de mobilizar pessoas por meio de discursos, ações e liderança, em prol de uma causa comum. Ele mencionou como origem desse tipo de solidariedade que unia aqueles que já migraram para os Estados Unidos: a língua compartilhada, a experiência de uma vida miserável em suas terras natais, como a Inglaterra, as perseguições religiosas ou políticas às quais foram manifestadas e sua participação ou observação das disputas travadas entre partidos políticos. As condições vividas na Inglaterra ensinaram muito deles a lidar com leis e instituições, a conhecer os direitos básicos dos cidadãos e aspirar por uma nova vida de liberdade e organização. Esse conhecimento foi adquirido fora das instituições educacionais e enraizou-se profundamente na esfera social. De acordo com Tocqueville, essas experiências e condições desenvolveram neles uma cultura política e formaram um vasto capital social, que foi responsável pela sociedade que estava sendo construída nos Estados Unidos durante a primeira metade do século XIX. Por um período, o conceito de capital social foi compreendido como sendo equivalente à habilidade ou talento de articular, persuadir e reunir pessoas para o engajamento em atividades sociais, buscando sua compreensão em prol de interesses coletivos. Além disso, também se refere à capacidade dos grupos organizados de argumentar e convencer as autoridades sobre a necessidade de serviços comunitários e outras questões pertinentes. Ao longo do tempo, o conceito de capital social passou por uma evolução, perdendo sua notoriedade na ação coletiva e deslocando-se para a esfera de indivíduo. Portanto, o capital social possui uma natureza dual. É individual,
pois consiste em um conceito de recursos pessoais, mas também é coletivo, uma vez que é adquirido, desenvolvido e reconhecido, legitimado pelo grupo social, a qual a pessoa pertence. É nesse contexto que cada indivíduo desenvolve sua capital econômico, cultural, simbólico. Por sua vez, o grupo social proporciona um senso de pertencimento, estabelecendo vínculos sociais, modos de interação e distinção em relação a outros grupos sociais. Embora o capital social seja individualizado, cabe à comunidade simplesmente reconhecer seu valor em cada indivíduo. Não importa se o capital de alguém se manifesta na forma de conhecimento, habilidades, capacidades ou outros aspectos semelhantes. Ele só adquire valor quando é visível socialmente. Somente então é reconhecido e legitimado pela sociedade. Nestes termos, embora pertencendo a cada um no particular, a relação capital social com a sociedade é indissolvível. Em cada área, é exigido um determinado volume de capital social, como requisito para o ingresso e permanência. É necessário que uma pessoa possua as características que atendam aos requisitos necessários para ocupar determinada posição social em um campo e na sociedade. O capital que ela possui deve corresponder a esses requisitos específicos. Por exemplo, um professor universitário precisa ter um determinado volume de capital, como títulos, diplomas, conhecimentos. Além disso, é importante que a pessoa seja socialmente reconhecida como uma ocupante legítima naquela posição no campo social, demonstrando visivelmente que atende aos requisitos exigidos, o que envolve suas redes de relacionamento. Desta forma, o capital social depende das redes de relações e do reconhecimento social. Então, de acordo com a modernização da sociedade e a individualização do capital social, este passou a depender cada vez mais da educação formal adquirida na escola, o que inclui o diploma obtido por meio da escolaridade. De acordo com Bourdieu, o diploma universaliza, entre aspas, o profissional perante o mercado de trabalho, mas o capital social acaba fazendo a diferença entre os candidatos, privilegiando aqueles que possuem maior capital cultural. Uma das principais teses da sociologia da educação de Bourdieu é que os alunos não são indivíduos abstratos competindo em condições igualitárias na escola, mas atores socialmente constituídos que trazem consigo uma bagagem social e cultural diferenciada, mais ou menos vantajosas no ambiente escolar. O grau de sucesso alcançado pelos alunos ao longo de suas trajetórias escolares não pode ser explicado apenas por suas habilidades pessoais relacionadas à sua constituição biológica ou psicológica, mas sim por sua origem social, que os coloca em condições mais ou menos favoráveis diante das demandas escolares. É importante ressaltar que, enquanto as propriedades de um diploma são adquiridas de uma vez e acompanham o indivíduo ao longo da vida, segundo Bourdieu, os diplomas, assim como as máquinas, sofrem um desgaste social. De fato, há alguns anos, possuir um título de mestrado representava uma parte significativa do capital cultural de alguém. Atualmente, o diploma de mestrado perdeu parte de seu valor devido ao maior número de pessoas que o possuem, enquanto o doutorado adquiriu a importância que o mestrado teve no passado recente. Além disso, o domínio de uma língua estrangeira representa uma parcela do capital social de alguém e seu valor será maior quanto mais essa língua for social e economicamente útil, como é o caso do inglês, por exemplo, e possivelmente no futuro, o mandarim, devido ao crescimento da importância da China no mundo. No entanto, o capital social sempre depende das relações que as pessoas estabelecem com indivíduos influentes nos meios econômicos, políticos, artísticos ou em outras esferas. James Coleman faz referência a um fator importante. A pessoa depende do reconhecimento do seu capital social pelos membros do campo em que está inserida. Dessa forma, mesmo que uma pessoa possua habilidades, se essas habilidades não forem reconhecidas, legitimadas e valorizadas socialmente pelos membros do campo, elas não podem ser consideradas como capital social, uma vez que o indivíduo não pode usá-las socialmente dentro desse campo. Bourdieu destaca esse aspecto importante ao abordar um conceito de campo, mostrando como as posições que uma pessoa ocupa em um campo são definidas pelo capital social que ela possui e que depende de sua legitimação social dentro desse campo.
Conclui-se, portanto, que o capital social é um elemento relacional e, na sociedade moderna, está ligado não apenas à educação escolar das pessoas, mas também a outras instituições além da escola. Por isso, diversos aspectos estão envolvidos no capital social na vida moderna, como o domínio da linguagem, a obtenção de certificados em cursos e outros fatores que vão além da educação formal. Assim, embora a educação escolar seja essencial para a formação do capital educacional, ela não é suficiente para proporcionar a alguém um capital social significativo. Dessa forma, é notório que para se ter um sucesso acadêmico dentro da sociedade, não basta apenas unicamente do seu diploma de escolaridade e formação universitária. É necessário a dependência de suas origens culturais, bem como a carga social de influências positivas no seu nicho profissional. Não é novidade que a escola estabelece um papel importante no papel social do adolescente, mas no âmbito profissional, com a referência da prática, a sua escolaridade não será tão relevante quanto a quantidade de pessoas que você conhece. Não dependa apenas de suas notas escolares, dos seus trabalhos em sala de aula e etc. Dependa dos livros que você leu, que não são recomendados pela escola, da sua capacidade de comunicação, da sua influência dentre os colegas, da sua habilidade de fazer novas amizades. Esse é o caminho para o sucesso individual nos tempos atuais, e não estudar conteúdos que nunca serão utilizados em sua vida.